Que bom a gente estar junto mais uma semana aqui na IB Metrô e dando continuidade à série que nós começamos na semana passada, Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus. Semana passada eu falei bastante sobre, eu dei o nome de piloto, né, apresentando o que será o restante da série. Por que Jesus contava essas histórias? E lembrando, né, falei que Jesus foi o maior contador de histórias da história. E ele veio, e as suas palavras, as suas histórias estão registradas na Bíblia, que é a maior história de todos os tempos. É a história de um Deus que criou um povo e veio em redenção desse povo, redimir esse povo e vai redimir toda a criação. A grande história, a maior história de todas, que compreende o que nós somos, por que existimos, para onde vamos, as grandes perguntas da vida, as grandes perguntas da nossa existência, da história humana. Então a gente viu que Jesus foi esse contador de histórias que veio contar histórias, parábolas, lembre, lançada ao lado de, que era para ilustrar, ele estava explicando algo, de repente ele contava uma parábola para ilustrar ao lado do que ele estava explicando, ensinando. E aí ele veio contar essas histórias que pareciam simples, com cenas do cotidiano, mas que escondiam mistérios do reino. E eu disse para vocês na última mensagem que o reino é a grande mensagem central das parábolas de Jesus. Todas as parábolas de Jesus se referem ao reino de Deus, aos mistérios do reino inaugurados. E ele contava para esconder esses mistérios daqueles que não tinham entendimento, que não tinham ouvidos para ouvir, que não tinham olhos para ver, que não tinham mentes para entender, porque estavam cegados pela sua idolatria. Mas ele veio para revelar para aqueles que tinham ouvidos para ouvir, que estavam preparados, coração preparado para ouvir a sua palavra. Hoje nós vamos voltar lá no texto de Mateus 13 e nós vamos ver uma parábola que Jesus explica, conhecida como a parábola do semeador, que é uma parábola onde Jesus explica por que ele falou em parábolas. E nós veremos no total mais duas parábolas, a parábola do grão de mostarda, que são apenas frasezinhas bem curtas, com grandes verdades, que vem em seguida no capítulo 13 de Mateus, é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. É isso que nós vamos ver. Mas antes da gente ler o texto, eu gostaria que você pensasse em algumas questões e ficasse com a pregação toda, a mensagem toda com isso no seu coração. Você já ouviu histórias de pessoas, ao longo da sua vida, você conheceu pessoas, ouviu falar de pessoas, que tinham tudo para não serem cristãs? O histórico de vida, o caráter, uma série de questões complicadas, e de repente essas pessoas foram atingidas pelo Evangelho. A Bíblia, o Evangelho mesmo, os Evangelhos mesmo nos contam alguns exemplos. Zaqueu, que era um coletor de impostos, odiado na sua sociedade, foi alcançado pela graça. Mateus, outro coletor de impostos, Levi, né, chamado de Levi também, odiado na sociedade da sua época pelos judeus que eram, vamos dizer, explorados pelos romanos. E Mateus se torna um discípulo de Jesus, se torna um evangelista, escreve o primeiro evangelho do nosso cânon. O ladrão na cruz que estava ao lado de Jesus, que morreu ao lado de Jesus, Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem deve ter feito algo muito terrível para ser crucificado. E Jesus, a graça de Jesus o alcança ali nos momentos finais da sua vida. Paulo, ainda Saulo, perseguidor da igreja, assassino, zeloso, mas com zelo mal orientado, foi alcançado pela graça de Cristo Jesus e se tornou o maior escritor do Novo Testamento, o homem que moldou o cristianismo como talvez nenhum outro, além do próprio Cristo. Nós temos exemplos contemporâneos, talvez você já tenha ouvido aí histórias de ex-terroristas do Talibã, ex-terroristas da Al-Qaeda, ex-soldados nazistas, assassinos, que foram alcançados pela graça de Jesus de formas
diferentes e tiveram as suas vidas transformadas. Prostitutas. Tantas pessoas. Agora, você já viu pessoas que tinham tudo para serem cristãs exemplares, mas nunca deram frutos? Gente que tem pedigree evangélico, que está há anos da igreja, mas você olha para a vida dessa pessoa e você não vê frutos de um verdadeiro cristão. Uma última pergunta para você pensar. Além de por que isso acontece. Por que gente que não era para ser cristão, aos nossos olhos, se tornam cristãos exemplares, atingidos pela graça, que dão frutos, que marcam. E gente que tinha tudo para ser um cristão exemplar, e não é, e não dá frutos. E aí eu quero que você se pergunte mais uma coisa. Como que um homem que viveu lá no século I, que não deixou nada escrito, que escolheu 12 fracassados e um ainda o traiu, ou seja, ficou com 11. Aos olhos da sociedade, 11 fracassados, homens simples. Homens humildes. Não eram intelectuais, não tinham poder político, não tinham poder cultural, não tinham poder econômico. Como que esse homem que não escreveu nada, que veio da simplicidade de Nazaré, com seus 11 discípulos ao final, mudou a história do mundo? E aí eu quero ler com vocês o texto de Mateus 13, do 1 até o 23. É um texto um pouco grande, mas eu quero que você preste atenção. Diz assim, o texto bíblico. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. A gente já leu isso na outra celebração passada, mas eu vou ler uma parte que eu não li na celebração passada, então preste atenção. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aqui é a parábola do semeador. E aí continua o texto dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Nós já falamos isso na semana passada. A quem tem será dado, e este terá grande em quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam, preste atenção, o que significa a parábola do semeador. Jesus mesmo vai explicar aqui agora. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.
Essa das parábolas que nós vamos falar hoje, do semeador, do grão de mostarda e do fermento, é a mais complexa. Na medida que Jesus conta a história, algumas coisas vão ficar claras. Ele não fala nada sobre o semeador, ele não conta as qualificações do semeador, ele simplesmente diz que o semeador saiu a semear. Existe um único semeador nessa história. É o mesmo semeador que lança as suas sementes. No tempo de Jesus na Galileia, ele saía com uma bolsa com as sementes, colocada no seu corpo, e ele enchia então as suas mãos e ia jogando as sementes, ou a própria bolsa tinha algum tipo de furos, algum tipo de peneira ali, algum tipo de coisa que ao andar, às vezes podia ser até um animal, essas sementes eram lançadas ao chão, de uma forma equilibrada, de uma forma, em algum grau uniforme. Mas aqueles semeadores do tempo de Jesus sabiam a forma, quantas sementes pegar, a forma de jogá-las no chão, no solo, para que aquelas sementes frutificassem. Então não existe um problema com o semeador. O primeiro personagem que a gente vê é o semeador. Não existe um problema com o semeador, até porque todas as parábolas de Jesus, todas falam do reino de Deus. Todas as parábolas de Jesus falam do reino, nós já dissemos isso. E todas elas têm a ver com Israel. E como Israel agora viveria o cumprimento daquilo que esperavam, que os profetas haviam dito, que estava escrito na antiga aliança, no Antigo Testamento. Então todas as parábolas de Jesus são sobre Jesus e o reino, mas também são sobre como Jesus está cumprindo o papel de Israel. Como Israel se vê nessas parábolas. Da perspectiva maior, da perspectiva, olhando para o cumprimento da história de Deus em Israel, o semeador é Deus. É Deus que semeia a semente. É Deus que faz com que a semente seja plantada. O semeador, em primeiro lugar, é Deus. O Deus que semeou Israel, o Deus que criou Israel, e o Deus que vem semeando em Israel. Numa outra perspectiva, o semeador também são todos aqueles que pregam a palavra. Quando eu e você pregamos a palavra, nós somos semeadores do reino de Deus. Nós pregamos a palavra e a palavra é semeada nos corações daqueles que nos ouvem. Então Deus é o grande semeador. Claro, Jesus é o grande semeador, sendo Ele Deus, o Filho de Deus. E nós, em grau diferente, também somos semeadores, que pregamos a palavra de Deus e confiamos no agir do grande semeador que nos deu as instruções. Em segundo lugar, a outra personagem que nós vemos aqui é a própria semente. E Jesus também não fala nada sobre a qualidade da semente. Ele não diz, olha, tinha problema com algumas sementes estavam estragadas, algumas sementes não iam frutificar. Sabe por quê? Porque a semente, vocês já entenderam, a semente também tem 2 graus aqui de interpretação. A primeira semente é o verdadeiro Israel. Deixa eu te falar uma coisa. E o grande mistério que Jesus está revelando nessa parábola, nós falamos de mistérios, como diria lá no Rock Santeiro, mistérios da meia-noite. Aqui são mistérios das 5 da tarde na celebração da Ibemetrô. Os mistérios do reino revelados nas parábolas de Jesus. Os judeus do tempo de Jesus entendiam que bastava nascer em Israel para que eles fossem automaticamente salvos e parte do reino de Deus. Paulo, lá em Romanos 1, 2, 3 e 4, mostra que não é assim. Paulo diz, nem todo de Israel é verdadeiro israelita. Os que foram salvos, ele vai dizer em Romanos capítulo 4, como Abraão, foram salvos pela fé. Hebreus 11 nos mostra que as pessoas da antiga aliança, os heróis da fé, foram salvos pela fé. E não por serem de Israel. O que Jesus está começando a revelar e que Paulo trabalha com muito mais profundidade nem todo judeu é automaticamente salvo.
Na verdade, nenhum judeu é automaticamente salvo. Nem todo judeu é salvo. Existe uma verdadeira semente. E a verdadeira semente é o verdadeiro, é o Israel de verdade. É a chamada semente escolhida. Se você já viu, é isso que o Antigo Testamento trata e o Novo Testamento trata. Deus vai plantar a sua semente. Aquela linhagem, a linhagem escolhida, a linhagem messiânica, de onde viria a nascer o Messias. Quando a genealogia, que muita gente acha chato, no próprio Evangelho de Mateus, que fala filho de tal, ele está mostrando, esse Jesus é descendente de Davi, é descendente de Abraão. Esse Jesus mostra a linhagem messiânica na história, que passa por Ruth, que passa por Raabe, que passa por pessoas improváveis, que não passa pelo filho maior, que era Esaú, mas passa pelo filho menor, que era, menor ali de dias, embora fossem gêmeos, mas Jacó. Não passou pelo primogênito, passou pelo enganador. É essa linhagem que é a verdadeira semente. Deus, o verdadeiro semeador, o grande semeador, semeou. E a semente que ele quis que desse, frutificou. Muitos de Israel não ouviram Moisés. Aquela geração inteira pereceu no deserto. Muitos não ouviram Josué, muitos não ouviram os juízes, muitos não entenderam o que os profetas estavam falando e foram condenados. Essa é a primeira interpretação da semente. A segunda interpretação é que a semente, você também já entendeu, é a própria palavra de Deus, a revelação de quem Deus é. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É quando nós ouvimos, entendemos e compreendemos pelo Espírito, pela iluminação do Espírito, que essa semente atinge o nosso coração. Então, se a palavra é a semente não tem nenhum problema. Isaías 55, 10 e 11 está aí no seu slide, você vai ler comigo, diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam. Veja como Jesus sempre prega as parábolas no espectro dos profetas. Ele não inventou as linguagens, as figuras. Os profetas já tinham falado. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Nós vamos falar do fermento também. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, e isso aqui é Deus dizendo, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus sempre atinge os seus propósitos, o propósito de Deus. Então, a parábola de Jesus se refere exclusivamente ao tipo de solo. É uma história simples, e o significado primeiro não é nem um pouco misterioso. A semente é a palavra semeada, os vários tipos de solo são vários tipos de pessoas, de coração das pessoas, em que a semente vai criar ou não raízes, que a palavra de Deus vai entrar e criar raízes ou não. Então, vamos para o enredo. Veja aí comigo. Qual é o enredo dessa história? Nós vimos os personagens, semeador, a semente e os tipos de solo. Agora, qual é o enredo? A primeira lição, a resposta que uma pessoa tem à palavra de Deus depende da condição do solo, do coração daquela pessoa. O fruto a 30, 60 e a 100 por 1, é a única evidência de que aquela pessoa ouviu a palavra de Deus corretamente. Por isso que Jesus disse, pelos frutos os conhecerei. Vamos ver então quais são esses tipos de solo. A terra batida, seca, endurecida, a semente que é colocada à beira do caminho ali, ilustra um coração na qual a verdade bíblica não consegue penetrar. São esses que Jesus disse, estão tão endurecidos pela idolatria, e se você não viu, eu falo de novo, veja a mensagem do Salmo 115, torne-se semelhantes a eles, da série Selá, do mês passado, que diz
que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mente e não entendem. Essa é a condição mais perturbadora e mais desesperadora da humanidade. Eles desobedeceram tanto, teimaram tanto, foram tão obstinados na sua desobediência, que o seu coração, a sua consciência, chega num ponto que a palavra de Deus não consegue mais penetrar. É o que Paulo fala lá em Romanos 1. São esses homens que Paulo descreve, depois você lê na sua casa, Romanos capítulo 1. Paulo descreve esses homens impuros, avarentos, duros de coração, com a consciência cauterizada, com a consciência fechada. Esses homens se tornaram indesculpáveis, porque tiveram como, mas não quiseram obedecer a Deus. E esse é o primeiro solo, é a terra batida, seca, endurecida. É o pecado, é a incredulidade, que se torna um solo que a palavra de Deus não consegue criar raízes. O outro tipo de solo é a camada fina sobre uma rocha, ou seja, não tem muita terra, tem só um pedacinho de terra e depois já vem rocha. Ela ilustra uma pessoa que tem um coração superficial, ela tem uma alegria inicial, ela responde à palavra de Deus, mas não encontra profundidade, não encontra raízes para desenvolver. Elas parecem receptivas, elas demonstram interesse, elas recebem, como Jesus diz, a palavra com alegria, mas essa alegria inicial oculta o fato de que, na verdade, não há raiz profunda. Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo dos Estados Unidos, viveu no seu ministério 2 grandes despertamentos, o primeiro e o segundo grande despertamento da América. E Jonathan Edwards passou o resto da sua vida intrigado com algumas questões. E a pergunta principal é: qual é a verdadeira obra do Espírito Santo? Por que tem gente que no ambiente de avivamento, de despertamento, chorava, orava, cantava louvores com alegria, e quando aquele mover do Espírito intenso passava, a pessoa não permanecia, ela voltava para o estilo antigo de vida, perdia a sua fé? E Jonathan Edwards dizia: por que com alguns o Espírito Santo transforma a vida dessa pessoa e para outros não? E aí ele tem alguns trabalhos. Aqui no Brasil nós temos o fabuloso trabalho todo traduzido, graças a Deus, publicado pela querida parceira Edições Vida Nova, Afeições Religiosas. Mas nós temos um livreto que é um resumo desse livro, que diz qual é a verdadeira obra do Espírito. Por que no coração de alguns o Espírito Santo consegue encontrar raízes e a palavra frutifica, e no coração de outros não? O terceiro tipo de solo é o solo com ervas daninhas. É aquele coração que quer receber a palavra, mas as preocupações desse mundo, os valores deste mundo, os valores contrários ao reino de Deus vão sufocando. A ganância, a ambição, o secularismo, o consumismo, a inveja vão sufocando. Essa pessoa ama mais o mundo, mais os prazeres da vida e a riqueza, como diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 14, do que ao reino de Deus. Na minha opinião, só para deixar claro, e no que eu entendo do evangelho e da teologia, o segundo e o terceiro tipo de solos, a pessoa que recebe com alegria e logo perde porque não tem profundidade, e a pessoa que as ervas daninhas começam a sufocar, sufocar, sufocar. Para mim são pessoas que nunca foram salvas. Elas tiveram algum contato com a palavra e com a revelação de Deus, mas não ao ponto de serem salvas, porque nós não cremos que a salvação se perde. A salvação, ela é permanente. Nós cremos na perseverança dos santos na salvação, não por nosso mérito, mas por mérito de Deus, da graça de Deus. Essas são pessoas, queridos, às vezes nós passamos por isso, claro que não a ponto, como eu disse, de perder a salvação, mas que às vezes nos alimentamos mais com coisas deste mundo, com valores. Não estou dizendo aqui criando música do mundo, música de Deus, não é isso. Tem muita música cristã que tem valores do mundo, tem muitas músicas do mundo que tem valores cristãos. É ter um filtro, é saber entender a palavra de Deus, ter sabedoria, discernimento, para reconhecer o agir, a graça de Deus. E aí, meus queridos,
a gente se alimenta com tanta porcaria e depois acha que a gente vai conseguir viver a vida cristã. Não. A vida cristã tem que ser intencional, a vida cristã tem que ser bem vivida, a vida cristã tem que ser alimentada e bem nutrida, para que a gente tenha frutos. E o quarto tipo de solo são aqueles cujo coração está preparado para ouvir a palavra de Deus. É Deus que prepara o solo. É Deus. Eu não sei explicar por que alguns o coração não está pronto e alguns o coração está. Porque quem preparou o solo foi o semeador. Quem trabalhou o solo antes, o semeador tem um trabalho anterior. E aqui nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus que trabalha nas circunstâncias. Às vezes aquela pessoa já ouviu N vezes a mesma palavra, mas algum dia, não sei por que mistério divino, o coração dela estava pronto. Ela tinha ouvidos para ouvir, ela tinha olhos para ver, e de repente ela entendeu. Ela viu, ela percebeu. O coração preparado. Na perspectiva maior do cumprimento do reino de Deus, que eu disse que é o que Deus está fazendo. Deus está semeando o seu reino. Jesus veio semear o seu reino. E o reino de Jesus era contrário às expectativas que os fariseus e os saduceus e os líderes tinham de um Messias que vinha para ter o poder político, o poder militar, o poder econômico. O reino de Deus é subversivo. Jesus veio de uma outra forma que a parábola do grão da mostarda e do fermento nos contam. Não há uma salvação automática por ser judeu, não há salvação automática por ser de família evangélica. Só uma parte de Israel ouviu a verdadeira mensagem. João capítulo 1, no prólogo diz, veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A mensagem do reino vem de forma subversiva e ela encontra eco naquele coração cujo solo está preparado. O resultado, o fechamento dessa parábola é que o resultado é surpreendente. Ela rende a 30, a 60 e a 100 por um. É um rendimento extraordinário. O custo, ele vê o valor do custo, ele vê o lucro em relação ao valor do custo a 30, 60, 100 vezes mais. Não é que a semente deu 100 frutos, não é isso. Ela rendeu 100 vezes o que foi gasto. Deus faz do jeito dele, os resultados são poderosos, porque os critérios de análise são outros. O sucesso do reino de Deus não é o sucesso deste mundo. Como diria o Janires na sua canção para o Alex Dias Ribeiro, as derrotas daqui foram consideradas vitórias lá. Jesus diz que quem quer ganhar a sua vida tem que perdê-la. E aí nós temos outras duas parábolas e eu quero falar rapidamente sobre elas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mateus 13, do 31 ao 35. Só 4 versículos. Leia comigo, diz assim. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essas duas parábolas, veja aí comigo, formam um par. Elas são duas faces da mesma moeda. A parábola do grão de mostarda retrata o crescimento do reino em extensão. E a do fermento retrata a intensidade do crescimento. A maioria das famílias no tempo de Jesus tinha uma horta na sua casa, na sua propriedade. Plantava às vezes não para só seu próprio consumo, mas até para revenda.
para comercializar. Do mesmo modo, fazer pão em casa era uma atividade muito comum. Então Jesus, de novo, está usando uma figura muito conhecida daquele povo. Jesus que veio de José, que veio de Belém, da casa de Davi, a casa do pão. Belém significa casa do pão. Todos conheciam o papel do fermento na massa. Todos já tinham visto um grão de mostarda, todos já tinham visto a árvore que ela se tornava. As duas parábolas também partem do menor para o maior, do pequeno para o grande. Algo pequeno, quase desprezível, que vai se tornar algo grande em proporção, que produz um efeito surpreendente. Lembra que eu disse? Jesus sempre coloca um plot twist, uma reviravolta no enredo. Aqui está. Ambas as parábolas falam do agir sobrenatural de Deus. Da mesma forma que é sobrenatural o jeito que Deus prepara o solo. Da mesma forma que é sobrenatural o crescimento da palavra, da semente, da palavra de Deus a 30, 60 e a 100 por 1. Da mesma forma aqui. Vamos falar do grão de mostarda primeiro. Aqui é o reino visto de fora. Grandes resultados a partir de pequenos começos. Lembra que eu disse? Jesus, um homem simples da Galileia, de uma família simples, que nunca escreveu nada, um rabi que nunca escreveu nada, que escolheu 11 discípulos duvidosos aos nossos critérios, hoje, que tornou essa mensagem do reino de Deus conhecida no mundo e chacoalhou o mundo e mudou a história. Aqui Jesus está falando da expansão do reino. O programa evangelístico global da igreja em obediência, que vai crescer. Isso aqui é o Simon Kistemaker, grande comentarista bíblico, diz: a parábola do grão de mostarda ilustra o programa evangelístico global da igreja, em obediência à comissão de Cristo e seus seguidores, para que se fizessem discípulos em todas as nações. Em pouco tempo, o evangelho já tinha atingido todo mundo conhecido da época. Pessoas de todas as tribos, línguas, raças, a partir daquele grão de mostarda da Galileia. Daqueles discípulos, o evangelho foi se expandindo pelo mundo. Como eu disse, Jesus fala na linguagem dos profetas. Aqui, especificamente, tem a linguagem de Daniel e Ezequiel. Daniel 4, o N.T. Wright enxerga vários paralelos verbais na forma escrita. A parábola do grão de mostarda é uma alusão a Daniel 4, diz o N.T. Wright. Daniel 4 é onde o rei Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, grande e poderoso, o homem mais poderoso do mundo à época, sonha com uma árvore, uma grande árvore, nas quais as aves do céu se escondem. E Daniel vai dizer que aquela árvore era o rei e o seu poder, aquela árvore seria cortada. E tudo que vem acontecendo depois com Daniel e o que Daniel fala sobre a chegada do reino messiânico. A árvore em Daniel 4 representa Nabucodonosor, o seu reino, o reino da Babilônia. Os poderes desse mundo e a árvore de Nabucodonosor é derrubada. Os poderes desse mundo são derrotados. Mas a árvore do evangelho, do reino, do poder de Deus, ela começa pequena e ela vai crescendo, 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 e ela não será derrubada, não será derrotada. Em Ezequiel 17, 22 a 24, a árvore, um cetro, é o próprio Israel, e fala do reino messiânico, o reino do Messias, que vai substituir os reinos pagãos. É a manifestação do reino davídico, o descendente de Davi. Jesus está falando: olha, eu sou o cumprimento, eu sou essa árvore, que aparentemente sou esse grão de mostarda, um bebezinho simples, de uma família simples, mas que vou dominar todo o universo. Ambas as alusões, tanto de Daniel quanto de Ezequiel, falam dessa expectativa da chegada do reino de Deus. E Jesus está falando: Israel, vocês que têm ouvidos para ouvir, lembra que no mesmo capítulo ele conta a parábola do semeador. Vocês que têm coração para receber, entendam, eu sou o cumprimento, não do jeito que os fariseus esperavam. Eles não têm olhos para ouvir, eles não têm ouvidos para ouvir, mas do jeito que Deus quer.
É o grão de mostarda que vai se tornar uma grande árvore. E por último, já chegando ao final, o fermento. Agora é o reino de dentro para fora. O reino que todos esperavam virá como fermento, imperceptível, não se vê. Você não vê o fermento trabalhando, quando você vê, ele já atingiu toda a massa e já fez a massa crescer. O fermento na história bíblica, o próprio Jesus fez isso, ele é usado, na maioria das vezes, como uma figura ruim, como símbolo do pecado. Jesus fala do fermento dos fariseus, querendo dizer, olha, o ensino ruim, a cegueira, a idolatria dos fariseus. Mas aqui Jesus inverte. E ele fala como uma figura positiva. E ele diz, toda a realidade, assim como aquela massa toda é atingida pelo fermento. Toda a criação será atingida pelo reino de Deus. Nós não temos uma parte santa e uma parte profana. Nós não temos uma parte sagrada e uma parte pecaminosa. Nós não temos um chão santo e um chão pecaminoso. Jesus Cristo quer redimir toda a criação. O reino de Deus quer atingir toda a criação. Relações familiares, relações econômicas, relações comerciais, produção de cultura, produção de entretenimento, a medicina, a economia, tudo tem que ser atingido e redimido pelo reino de Deus. Abraham Kuyper, grande teólogo, primeiro-ministro da Holanda, no século XVII, disse: não há 1 centímetro quadrado da criação sobre a qual Jesus Cristo não clame, isto me pertence. O reino de Deus é Jesus Cristo clamando para a criação, para cada centímetro quadrado da criação, você é meu, você é minha, você me pertence. Esse é o reino de Deus. Nós não estamos aqui para Jesus nos levar para o céu, meus irmãos. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo na terra, como corpo de Cristo, para que o céu venha à terra. Um dia ele voltará. Um dia o reino chegará em plenitude, mas até lá nós já temos que antecipar o reino de Deus. Tanto o grão de mostarda quanto o fermento também dão esses resultados a 30, 60 e a 100. São surpreendentes. Surpreendentes, onde Deus coloca a sua mão. Meus irmãos, não há nada que possa parar o agir de Deus. Não teve comunismo que pôde parar o agir de Deus na cortina de ferro, na União Soviética. A igreja de Cristo Jesus perseverou e venceu. Não há Talibã que possa vencer a igreja de Cristo Jesus. Não há Al-Qaeda, não há perseguição na China que possa vencer a igreja de Cristo Jesus. A obra de Deus é imparável. O reino de Jesus, o reino de Deus vem com uma nova lógica. Não vai ser uma dominação política e militar, é uma dominação subversiva, como o grão de mostarda, como o fermento. Ela come de dentro para fora. Ela derrubou, o evangelho derrubou o Império Romano sem nenhuma luta militar, simplesmente derrubando os valores desse mundo. O evangelho muda pessoas. O evangelho muda pessoas de dentro para fora. O reino de Deus é um reino subversivo, ele não pode ser detido. É uma nova realidade. É uma nova realidade. É uma nova realidade. Esse é o reino de Deus. Qual é a lógica do reino? Veja aí comigo. O reino de Deus não pode ser detido, assim como o fermento que é colocado na massa não pode ser tirado. O reino de Deus produz um novo ser e uma nova realidade, assim como o grão de mostarda dá origem a uma nova árvore, uma grande árvore. E o fermento produz uma nova massa, dá origem ao pão. E o reino de Deus jamais falha. Assim como o fermento, se usado corretamente, jamais falha. Ele pode até crescer demais, como acontece lá no MasterChef de vez em quando. Mas ele não falha. E eu quero concluir dizendo, como eu comecei, muitas vezes ao olharmos para o agir de Deus na história, a gente se surpreende ao perceber quem é terra fértil e quem não é. Quem a gente achava que podia ser, você vê os frutos e não é. E quem você não dava nada, você vê os frutos e é.
essa obra é de Deus. O Luiz de Carvalho cantava uma música lá nos anos 60 que dizia: essa obra é do Espírito. E lá depois dizia: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. A obra de Deus é imparável. Nós temos que pedir a Deus sempre que nos dê um coração preparado. A minha parte, a sua parte é: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. E que essa palavra cresça e multiplique, e frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. E por último, o fermento nos ensina que o Evangelho precisa atingir todas as áreas das nossas vidas. E ao atingir todas as áreas da vida dos indivíduos, ela vai atingir toda a sociedade. Você vai ser um indivíduo que vai fazer a diferença. Nós seremos uma comunidade que faremos a diferença. É de dentro para fora. Tem até uma canção aí cantada pela Júlia Vitória, a Andressa conhece bem, que fala: de dentro para fora, de dentro para fora. É de dentro para fora. Jesus é o centro. Ele é o centro da nossa vida. Ele é a palavra. Ele é o semeador. Ele é que nos dá o crescimento. Ao celebrarmos a ceia agora, nós tenhamos isso: Senhor, a minha vida toda é tua, que o fermento tome tudo da minha vida. Eu te entrego tudo o que eu tenho.